Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos encerrar o tópico Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher, contido no capítulo da Lei de Igualdade do livro 3º de O Livro dos Espíritos, e vamos estudar as perguntas 821 e 822, que parecem duas, mas na verdade são 3 perguntas. Lembrando aos nossos irmãos que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, de 2007, ano do Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos. Hoje temos conosco o tio Renatinho. Querido ouvinte, que a paz esteja conosco. E Jorge, o jovem. Olá, queridos ouvintes, amigos, que o Cristo ilumine nosso caminhar e todo o nosso estudo aqui. Então, vamos ao trabalho. A primeira pergunta eu vou formular para o tio Renatinho. Pergunta 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Bem direto, os espíritos. Sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Tradução perfeita do momento, né? Realmente a história começa aí. E o legal é saber que todos nós, espíritos, temos as oportunidades de proporcionar isso. Então, muito certo. É interessante observar que a maternidade realmente é uma coisa santa, né? Jorge. A gente percebe que não somente a mãe diretamente, mas as mulheres, em geral, que envolvem a nossa vida, nos dá esse sentimento, nos dá esses primeiros noções, né, esses primeiros passos para que a gente possa seguir adiante. Nós temos a razão de um lado, muitas vezes o homem trabalha mais com razão, é óbvio que isso não é uma regra, isso varia, e a mulher muito com emoção, né? E isso ajuda, essa mescla ajuda que a gente possa desenvolver um equilíbrio aí no conduzir da vida, né? Engraçado que o que nós estamos conversando me passou agora pela mente, né? Está muito oportuno com os acontecimentos atuais. Os dias atuais, pode-se dizer que o Livro dos Espíritos, ele antecipou muitas coisas até de séculos. Porque a realidade, ela não mudou intrinsecamente em quase nada. O ser humano ainda tem resquícios de barbárie que se perpetuaram através de séculos. Nós evoluímos tecnologicamente, nós evoluímos em termos de conhecimento técnico, mas a asa, digamos assim, da evolução moral ainda está difícil de se desenvolver. Por isso que nós estamos tendo dificuldade de levantar voo. A presença do orgulho e do egoísmo é muito forte ainda. Exatamente.
Nós temos que aprender com quem? Com as mulheres. Que nos ensinam exatamente. Eu fico pensando que, assim, a nossa evolução, é claro que a gente percebe em vários aspectos a nossa evolução, mas o nosso instinto agressivo era necessário lá nos primórdios, né? Para poder caçar, poder se alimentar, enfim. Só que a gente ainda traz resquícios disso, que a gente ainda está tentando esvair, tentando se livrar, porque a gente não precisa mais. Só que olha quanto tempo que já não existe mais dinossauro, né? E seres tão brutos que a gente precisa se esquivar. Mas é um processo lento e gradual, né? Digamos assim, podem nos chamar de neandertais. Nós três. Ou três não, tem o Serginho aqui tem também. também. Eu fico pensando pelo menos assim, antigamente tinha os gladiadores, se degladiavam com espadas, se aniquilavam, se matavam. Hoje em dia já temos as batalhas, as lutas aí de UFC e tal, né? Já foi alguma coisa mais amena, então a gente está caminhando. Fazendo a mesma leitura, né? Realmente nós lá atuamos, brigamos e continuamos brigando, sim, mas essa coisa está sendo amenizada por conta do cansaço que a gente tem de lutas, né? As lutas vão cansando a gente e a gente vai... E o legal também é a gente lembrar que pelo fato da gente já estar se distanciando de algumas lutas, a gente precisa compreender que aqueles que ainda estão nela, por que o cara sente aquilo? Do mesmo jeito que você sentia, né? E como os espíritos devem olhar para a gente e dizer assim, olha lá, continuam fazendo coisas violentas, né? Mas está melhor. E para isso, muitas vezes, as mães, né? As tias, as madrinhas, enfim... As mulheres que envolvem nossa vida. As irmãs mais velhas. As irmãs mais velhas. Que chegam a criar famílias inteiras. Tenho duas aí que puxam minha orelha de vez em quando. Eu fico vendo até assim, em rebeliões, né? Quando se tem rebeliões em presídios e tal, nos cárceres, né? Eu fico vendo a porta, quando acontece esse tipo de coisa, as mães, as irmãs, as tias, principalmente. Tem homens? Tem, mas a maioria são elas. Elas que estão ali não querendo abandonar, não querendo deixar que aconteça aquilo, porque são seus filhos, elas têm essa vontade de não ver o criminoso. Porque todos nós somos criminosos ainda, né? Em algum quesito. Não ver o criminoso, ver o ser humano, ver o filho dela. Então é interessante esse instinto maternal, né? Que tenta nos resgatar da sombra. Chico é que diz, criminosos somos todos nós que ainda não fomos descobertos. Exato. Exatamente. Então, na pergunta 822, que eu vou formular para o Jorge, sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante as leis humanas? Aí começa o vespeiro, viu? Então vamos à resposta dos espíritos. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não gostareis que vos fizesse. Então ele pergunta se, assim como a lei de Deus, a lei humana também, né, deve ser igual. E sim, por que não? Mas só que a gente tem que começar a incorporar a religiosidade, essa espiritualidade, para que a gente possa entender e fazer a lei divina, a lei de Deus, começar a se propagar na Terra. E aí tornar as leis dos homens mais justas, né? É preciso que haja essa igualdade. Por que não? Se somos iguais em Deus, né? Somos iguais como espírito, por que não aqui? Engraçado que essa frase, né? Não façais aos outros o que não gostarias que vos fizesse, ela tem o viés positivo. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com vocês. Elas duas assim vão... Eu acho que a gente transita. Começa na fase negativa e depois parte para a positiva. As duas se complementam, porque a primeira é de Sócrates. Socrático. Digamos assim, excluir do indivíduo o mal que ainda exista nele. Jesus falando, faça aos outros o que queres que te façam,
mais de quase 500 anos depois, o que diz Jesus? Seja positivo. Seja alguém que constrói, independente do que se faça a você. Porque o bem é uma virtude ativa. Ele tem que fazer parte da sua vida como um todo. Então, a regra é de prata, que é de Sócrates, outra regra de ouro, que é de Jesus. É porque se a gente tem agressividade ainda, se a gente é imperfeito, que é primeiro a gente possa conter isso, tentar lutar contra essas imperfeições, tentar não agredir o outro com aquilo que a gente precisa tratar dentro de nós. E em seguida, se nós temos já amor, se nós temos a vontade do bem, já sabemos discernir o que é o mal, o que é o bem, e já escolhemos o bem, que nós façamos. Coloquemos a mão na massa e façamos, porque é importante tanto para os outros quanto para nós. Mesmo porque a própria natureza já nos mostra que é o bem e o mal. Vocês podem ver, em qualquer lugar da natureza onde as coisas permaneçam em condição de inércia, nada muda e às vezes até deteriora. Já em contrapartida, quando existe uma dinâmica, um movimento, o ambiente se oxigena, o ambiente muda de aspecto, ele cresce e, acima de tudo, progride. Alguém já colocou aí nas redes sociais, né? A linha da vida, ela oscila bastante. Exatamente. A linha da morte, ela é paradinha. Exatamente. É a terceira lei mesmo, né? Exatamente. Então, vamos à nossa vinheta de hoje. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Na pergunta 822 existe 822A, que a complementa, e a resposta dos Espíritos, olha, é um negócio espetacular. Vamos pedir ao tio Renatinho para dissecar e depois ao Jorge para terminar o comentário. Porque existe também um comentário de Kardec depois da resposta dos Espíritos. Então, os Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E os Espíritos dizem: de direitos, sim, de funções, não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização, sua escravização marcha com a barbárie. Além disso, os sexos só existem na organização física, já que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Acho que resumi bem, né, a ideia. E é engraçado, por que as pessoas podem se perguntar, mas por que às vezes a gente, num dado corpo, né, se apropria, quando você está no corpo, se apropria e você começa a tender a querer se sobrepor ao outro, né? Mas isso tem a ver com o nosso orgulho e o nosso egoísmo, não é? E aí, por isso que você transitando nos dois, você consegue enxergar, olhar pelo outro lado, aquela questão de, hoje se fala muito nisso, né? Empatia. Tem que procurar me colocar no lugar do outro, que aí eu vou melhorando essa minha relação com essas coisas. Eu acho interessante o detalhe aqui que está em itálico: emancipação da mulher
acompanha o progresso da civilização. Eu acho que isso aqui é magistral, porque a experiência hoje, no século XXI, essa frase foi formulada pelos espíritos no século XIX, numa época em que as mulheres sequer votavam, sequer tinham direito de cidadania que hoje lhes são assegurados plenamente. Então, e houve realmente, para que chegasse a isso, não foi brincadeira. As mulheres tiveram que lutar muito, não veio de graça. Mas aí, digamos assim, bate com uma coisa: liberdade ninguém te dá, você conquista. Cabe aqui uma explicação para os nossos irmãos. Eu, digamos, cometi um erro. Eu falei que a pergunta 822A tinha um comentário de Kardec, mas esse comentário não existe, viu? O erro foi meu, eu me precipitei, tá? Nós perdoamos. Oh, graciosa bondade. Porque estava em itálico, né? Exato. Graciosa bondade. Até parece que eu tenho que O perdoar. Jorge me perdoou. E o tio Renatinho também. E vocês aí, que estão do outro lado do dial do rádio, perdoem a falha do seu irmão mais gordo. Bom, é muito interessante, né? Porque a gente comprova muitas coisas que o Livro dos Espíritos nos traz, né? Os espíritos têm uma visão muito mais ampla, né? Assim, são moralmente mais avançados, intelectualmente também. Então eles tinham uma visão mais para frente, né? Para frentex, como o pessoal tem costumado dizer. E a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. E é verdade, nós vemos aí. Eu fiquei avaliando uma pesquisa de que, além do comentário que eu tinha feito no outro programa, de 7 em 10 pessoas que passam para juiz serem mulheres, nas pós-graduações também. Nós temos aí uma soberania das mulheres. Ou seja, elas estão avançando e tomando posse dos seus direitos de seguir intelectualmente também e assumindo muitos papéis que antes eram apenas dos homens. E isso é muito interessante e importante também, porque traz um outro olhar para os departamentos da nossa sociedade, né? E isso vai com que o homem perceba também que tem que colaborar com as tarefas que eram também só das mulheres. E isso cria um sentimento de compartilhamento mútuo, né? Uma questão de que eu preciso te ajudar, você precisa me ajudar e nós vamos crescer assim. Então a civilização ganha com isso, né? E quando eu crio limitações para uma determinada classe, né? Eu tenho que pensar o seguinte: caramba, amanhã eu posso estar ali. Então, por que eu estou criando dificuldade? Eu estou criando dificuldade, eu vou passar por essas dificuldades também. Aí acho que a justiça divina é inexorável. Não, eu diria que não é inexorável, a justiça divina é perfeita. Melhorou. Quando se fala a respeito de legislação humana, nós temos que entender o seguinte: toda legislação deriva de mecanismos culturais, sociais e até da própria estrutura de poder dos países. Vejamos, a humanidade passou por várias fases desde a sua origem e só veio evoluindo. Tá? Quando se pensa, por exemplo, que há 200 anos atrás ninguém conseguia, por exemplo, sair de um determinado local da Europa para ir a outro. Vou lhes dar um exemplo. Houve uma mulher que, para poder se consultar com um grande médico na Alemanha, ela teve que se vestir de homem para poder tomar uma diligência e atravessar de Paris até
este local onde morava esse homem. Isso se deu em 835. Vejamos, não tem 200 anos. Em 2035 chega a 200 anos. Hoje, a pessoa toma um trem-bala em Paris e 2 horas depois está no interior da Alemanha. Com o mesmo direito você tem que se vestir de homem, né? Não, normal, uai. Antes ela tinha que se disfarçar, agora não. Não, hoje não. Hoje a mulher vai... Até criança vai. Você coloca a criança sob a tutela do pessoal do veículo que vai transportá-la de um lugar para outro e tem alguém que vai recebê-la no aeroporto seguinte ou então na estação de trem aonde é o destino dela. Ou seja, há direitos que hoje seriam inimagináveis na época de Kardec, por exemplo. E aí os espíritos colocam a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Vejamos, quando se fala aqui escravização, é a negação da mulher de ter o direito de aprender a ler e escrever, de administrar os recursos que porventura lhe venham às mãos por herança de pai, de mãe ou até do próprio esposo se desencarnar. E aí, tudo isto aí passa pela questão da emancipação e da adaptação da lei humana à lei divina. A lei divina é imutável. Nós temos que fazer com que a lei humana evolua no sentido da lei divina. E é lógico, nós vamos mudar a lei humana num determinado degrau. Vamos descobrir depois, mais adiante, que aquele degrau ascensional que foi atingido ainda é parte de um processo muito mais amplo. E o que nós estamos falando das mulheres que não são minorias, vale para todas as minorias. Exatamente. A gente tem que buscar, porque a gente ocupa esses espaços também. Você está se defendendo, não está protegendo ninguém, está protegendo a você mesmo. E ver isso mudar traz muita felicidade, mesmo estando homem. Né? A gente está falando das mulheres, do direito da equidade, da igualdade, mesmo estando homem. Porque isso é para nós todos, que nós não temos sexo como espírito, né? Eu pedi a Deus para ter um harém. E eu tenho. Mãe, exato. Mulher, 2 filhas, que o tio Renatinho conhece muito bem, não é? Isso fez toda a diferença, acredito. Uma neta, Tá aumentando 2 netos, aumentando o harém. só 2 netos homens, e por aí vai. E vejamos, meus netos homens já veem a vida de uma maneira completamente diferente da forma como eu enxerguei na sua idade. Eles hoje são mais maduros do que eu era naquela época, quando tinha a idade deles. O que isso significa? A sociedade evoluiu e eles receberam o beneplácito desta evolução. Isso não mudaria se não houvesse a mudança da legislação. Você me faz lembrar, Chico, né? Sem fazer disso um pensamento mórbido, precisamos todos os dias pensar na transitoriedade dessa vida sobre esse mundo. Exato. Então, reflitamos a respeito. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente
na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos já no término do capítulo, mas numa parte muito importante, e tanto é que nós tivemos que dividi-la em alguns programas, por ela ser um pouco extensa, mas também por ser importante, o que demanda alguns comentários mais específicos. Estamos aqui, como sempre, Marta Batista, eu, e na técnica hoje está o Jefferson. Então, para adiantar o trabalho, vou pedir a Marta que dê início, então, ao seu comentário. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Antônio. Tudo bem, Jefferson. Vamos, então, prosseguir com esse texto, né, essa mensagem que é enorme. É uma mensagem intitulada Desprendimento dos Bens Terrenos, que nos foi trazida por Lacordaire, em Constantine, 1863. E essa mensagem vem nos concitar e nos ensinar também a nos desprender dos bens terrenos. Agora, nós devemos nos desprender desses bens, mas de que maneira? Até então, quando nós, algumas décadas, né, ou até mesmo séculos anteriores, nós pensávamos que nos desprender dos bens era só mesmo quando nós não tivéssemos muito, porque quando nós reencarnávamos com muito, nós achamos que tudo isso era bobagem pensar, né? Porque você tem muito, você quer usufruir tudo que tem direito. Mas nós achávamos que era você simplesmente lidar com o dinheiro de uma forma a sair emprestando, né? E dando e usando aquele dinheiro de forma irresponsável. Era prodigalidade. E nós, então, agora percebemos e descobrimos que nada disso era correto. O correto, na verdade, é você saber dar o justo valor aos bens materiais. Então, você não pode aprender como se desprender dos bens terrenos se você não souber o justo e verdadeiro valor dos bens materiais. Então, a gente aprende o verdadeiro valor desses bens e vai entendendo que ele é importante, sim, mas ele é importante para construir coisas boas, para que o planeta melhore, para que cada um dos seres que aqui habitam possam também progredir mais, porém, sabendo que aquilo ali é algo temporário. Ele não te pertence, isso também é fundamental a gente entender, que ele não te pertence, por mais que você tenha trabalhado para ganhar aquele montante. Ele não te pertence, ele pertence a Deus. E Deus o distribui como ele acha melhor na sua perfeita e bondosa administração. Então, entendendo, né, o que são os desprendimentos, né, dos bens terrenos, o desprendimento dos bens terrenos, entendendo o verdadeiro valor desses bens materiais, então sim, aí nós temos todos os subsídios que nos vão auxiliar no desenvolvimento, né, dessa realização.
Então vamos ver aqui o que Lacordaire nos traz mais adiante do ponto que quarta-feira passada o Antônio ficou. Ele segue dizendo: muito bem que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro faça a caridade segundo suas posses, e ele terá mais mérito que aquele que na abundância ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se ao contrário, esse mesmo homem que recorda suas penas e seus trabalhos é egoísta, duro para os pobres, ele se torna bem mais culpado que os outros. Porque quanto mais se conhece, por experiência própria, as dores escondidas da miséria, mais propenso se deve estar a aliviá-las nos outros. Então aqui vamos fazer uma pequena pausa, breve, mas importante, para lembrar que ele diz que aquele que hoje está bem e que já conhece o valor do dinheiro, porque ele o recebe em quantidade, né? Mas que ele teve uma fase em que nada tinha ou tinha pouco, esse, quando não entende que ele precisa ser generoso, porque aquele dinheiro é justamente para isso, para que todos, um número maior de pessoas, possa usufruir, né? Sobretudo com autonomia, ou seja, através do emprego, esse é mais culpado, mais responsável do que aquele que nunca foi pobre e que não consegue deixar de ser egoísta. Então existem duas situações de egoísmo. Daquele que nunca teve nada e de repente tem e não se compadece, sabendo como é difícil passar por isso, e aquele que realmente é egoísta, porém nunca tinha tido essa experiência. Quer dizer, esse terá menos responsabilidade. É claro que ele terá que responder por isso, mas terá menos responsabilidade. Então é algo que a gente deve meditar. E ele segue, Lacordaire segue dizendo: infelizmente, no homem que possui um grande apego à sua fortuna, sempre há um outro sentimento, tão forte quanto esse. É o orgulho. É esse o grande problema. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz que implora sua assistência com a narração dos seus trabalhos e suas habilidades, em vez de ajudá-lo, e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo sua concepção, a bondade de Deus não influi em nada na obtenção da sua fortuna, somente a ele pertencem todos os méritos. Seu orgulho coloca uma venda sobre os seus olhos e tampa os seus ouvidos. Ele não compreende que, com toda a sua inteligência e habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Então, vejamos que Lacordaire está paulatinamente, né, gradativamente, nos mostrando o outro lado da moeda. Quer dizer, primeiro ele disse: olha, você que já conseguiu ganhar muito dinheiro, mas não se apieda, embora tendo passado por essa situação, não se apieda agora dos pobres, olha, você, sinto dizer que você tem uma responsabilidade muito grande e o teu egoísmo é muito mais intenso do que o rico, que sempre foi rico e não está fazendo grandes coisas pelos pobres. E depois ele segue dizendo, né, que pior do que isso é quando o novo rico, quer dizer, aquele que já até foi pobre, ele ainda, além de não auxiliar, ele ainda chega para a pessoa e diz: faça o que eu fiz. Geralmente falam isso: eu trabalhei muito, faço mesmo, como se a pessoa não estivesse querendo trabalhar. E não é verdade. A pessoa trabalha, mas nem sempre consegue, né, o suficiente. É uma prova que ela está passando. E cabe a nós, como o Antônio sempre gosta de dizer, e eu acho fundamental, que a gente não pode ser, né, um instrumento do escândalo. Cabe a gente dizer assim: olha, isso é difícil, então eu vou tentar ajudar para que essa pessoa não tenha que passar pela dureza do escândalo. Então, a gente, sempre que a gente tiver uma oportunidade, a gente tem que ajudar,
para que aquele não passe. Ah, não, mas vai ver que ele fez alguma coisa. Não interessa. Todos nós fizemos alguma coisa equivocada e em algum tipo, né, de situação, nós teremos uma prova. Mas garanto que quando é com a gente, nós não queremos que a pessoa pense assim. A gente quer que a pessoa se disponha a nos ajudar. Então é importante que a gente reflita sobre isso. Além de você estar percorrendo um trajeto errado, você ainda terá mais à frente uma responsabilidade que será cobrada. Isso não resta dúvida. Então, né, além de ser, né, uma falta de caridade, você chegar para uma pessoa que está desesperada, passando por um perrengue qualquer em nível material, e você dizer para ela, faça como eu fiz. Trabalhe muito que você vai conseguir. Isso é uma falta de caridade, né? Então ele diz, segundo a sua concepção, a bondade de Deus não influi em nada na obtenção da sua fortuna. Ou seja, querendo nos mostrar que essa pessoa está completamente equivocada. Porque é lógico que para ela estar na situação mais confortável que ela está agora, é porque Deus a ajudou. E Deus determinou dessa forma. Senão, ela ainda estaria também passando pelo mesmo perrengue que os outros. Né? E ele segue. Seu orgulho coloca uma venda sobre os seus olhos e tampa os seus ouvidos. Ele não compreende que com toda a sua inteligência e habilidade, Deus pode derrubá-lo. Quer dizer, você não está livre. Ah, eu nasci rico, ou eu adquiri riqueza em algum momento da minha jornada, e agora pronto, eu estou rico, beleza, vou fazer tudo para manter essa riqueza. Não. Se você não demonstrar que essa prova da riqueza para você está sendo no sentido de crescer individualmente e auxiliar os demais também a crescerem e a saírem daquela situação de sofrimento, com certeza, como diz aqui, né? É lógico que Deus não é gente, né? Não pronuncia palavras, mas ele quis usar uma imagem bastante forte para a gente entender que depende só da vontade de Deus. Vontade essa que não é uma vontade arbitrária, ela será uma vontade no sentido de, não, ele não está sabendo administrar essa prova. Então, vamos colocar na mão de outro, que saiba tão bem quanto ele e que seja mais caridoso. Porque a gente sabe que o móvel do processo evolutivo é a caridade. Tanto que é a bandeira do espiritismo. Então ele diz, esbanjar a fortuna não é desapego dos bens terrenos. Tem muita gente que faz isso, né? É rico e esbanja, né? Mas quando a gente vê, para o pobre mesmo que necessita, que precisa de um emprego para poder auxiliar a família e cuidar da família, isso ele não faz. Mas esbanjar nos prazeres materiais ele faz, né? E isso não é ter desapego, muito pelo contrário. Ele diz, é descuido e indiferença. O homem depositário desses bens não tem o direito de dilapidá-los nem de confiscá-los para o proveito próprio. A prodigalidade não é generosidade. Frequentemente é uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja, egoísmo por quê? Ele quer fazer aquilo que o agrada, entendeu? Para ele mesmo, não, eu estou bem, estou sendo satisfeito porque tenho um dinheiro, uma quantidade de bens materiais e posso dispor desses bens da maneira que eu achar melhor, sobretudo e em especial se for para me agradar, para que eu possa usufruir, então tá ótimo. Quer dizer, então essa pessoa não tem nada de generosa. Ela tem a prodigalidade, é um defeito, é um vício, né? Cuja origem é, acima de tudo, primeiro, o egoísmo e, segundo, o orgulho também, né? Porque é o prazer, o orgulho no sentido do prazer de usufruir das coisas materiais sem limites. Porque você pode usufruir se você tiver dinheiro, mas não prejudicando outras pessoas, que você poderia estar ali produzindo empresas, né, indústria, e através disso tudo você produzir empregos. Então ele segue.
aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia não daria 1 centavo para prestar um auxílio. Exatamente. É isso mesmo. A gente vê isso no dia a dia. A gente sabe disso pela televisão, pelo jornal, pelos livros, né? Que aquela mesma pessoa que fez uma coisa, né? Um luxo, como se diz a palavra da moda, ostentação, né? Que ele ostenta, essa mesma pessoa gastou milhões para ostentar, ela não daria R$100 para ajudar uma pessoa numa situação difícil. Ele diz: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros e não somente para si, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem lamentações, se for da vontade de Deus retirá-la de vós. Então ele apresenta aqui várias situações em que você pode demonstrar um desapego real pelos bens materiais, pelos bens terrenos, né? Então ele explica pra gente, você se sacrificar, né? Sabendo que você pode ajudar mais pessoas, você ter sempre em mente que os interesses da vida futura são mais importantes, porque eles vão te dar uma alegria e uma consciência tranquila de uma forma mais profunda e definitiva, né? E que se você perder esses bens, essa fortuna, você não terá lamentações, porque você terá o entendimento, em função dessa compreensão da vida futura, você terá essa compreensão de que, se for da vontade de Deus retirá-la de você, é porque isso vai ser o melhor para você. Ah, mas por que será? Porque vai ser uma prova? Não importa. É a prova, é isso, é aquilo, não interessa. Será melhor para o seu processo evolutivo, né? Então, isso também denota humildade. É quando você aceita de forma resignada o roteiro de vida que Deus te deu nessa encarnação. Então você fez tudo, claro, para que não perdesse o dinheiro. Você foi uma pessoa prudente, não foi não usou de forma a dilapidar, mas Deus quis assim porque aquilo, de alguma forma, era importante você passar por isso. E você aceita entendendo que se Deus quer assim é porque é melhor para você. Porque, de um modo geral, se a gente parar para pensar, as pessoas não aceitam o roteiro de vida que Deus estabeleceu para elas. A gente sempre acha que tem... Puxa, mas afinal, né? Se eu fosse um pouquinho mais rica, se eu fosse um pouquinho mais bonita, só um pouquinho, não estou falando assim muito. A gente ainda ajusta, tenta, né? Sofismar as nossas dificuldades, né? E aí a gente começa, né, a levantar todas as hipóteses possíveis, né? Que, né, em situação que seria melhor, a gente acha que seria. Se Deus estabeleceu aquele roteiro, com todos os seus detalhes, é claro, e muitas coisas nós escolhemos. Mas Deus, logicamente, você só passa por aquilo que Deus dá o aval. Se Ele estabeleceu esse roteiro, nos mínimos detalhes, é porque Ele vai ser o melhor. Ah, não é o melhor? Pode não ser o melhor para essa encarnação aqui, mas é o melhor para toda a sua jornada de evolução. Não tenha dúvida disso. E a gente tem que ter humildade para, olha, eu não sei da vida futura, não consigo enxergar o que vai acontecer comigo amanhã. Então, se você não consegue enxergar nem isso, e Deus sabe o que é melhor para você, para a tua jornada de evolução, para aquele filho dele, né, que é o espírito que ele criou, você tem que ter humildade para aceitar. Ou você vai querer confrontar com Deus. Não, eu acho que ele não sabia bem. Temos que pensar nisso, né? E aí ele segue: se por reveses imprevistos vos transformardes em um outro Jó, dizei da mesma forma que ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes. Que a vossa vontade seja feita. Esse é o verdadeiro desapego. E olha, não é só com as questões materiais. Eu ouso chegar e acrescentar um pouco mais. Não só para os bens materiais, mas para todas as situações com a gente.
provas em relação à nossa saúde, né? Que a gente passa por situações que a gente acha que, de repente, né, você passa por dores terríveis, entendeu? E essas dores físicas, né, elas sugerem que seja uma doença grave, muito grave, né? E, de repente, quando você faz os exames depois de 2 semanas de muito, né, ou 10 dias, enfim, o tempo que for de muita preocupação, chegam os exames e você vê, não tenho nada, né? Aquilo era uma prova para ver como você reage. Você tem fé? Você é espírita e crê na vida futura? E você viu dessa maneira? Então, se você reagiu bem, que bom, você passou na prova. E ficou feliz quando ela terminou. E você, meu Deus, pronto, tá tudo acabado, né? Tá tudo certo, não tenho nada, vida que segue. Mas então, era uma prova. E a gente vai ficar aborrecido com Deus? A gente tem que ficar feliz. Deus me testou e, graças a Deus, a doutrina espírita já me deu algum suporte. E, Marta, além como de fala, bens materiais, nós imaginamos sempre as coisas tangíveis, né? Os bens pecuniários, mesmo quando eu digo que tem que se incluir nisso a inteligência, conhecimento, beleza, saúde, as pessoas entendem bem, mas o desapego tem que incluir também outras coisas às quais nós estamos muito arraigados. As nossas manias, os nossos gostos, os nossos vícios, o nosso jeito. Nós não queremos abrir mão disso, nada. E geralmente essas qualidades, digamos assim, elas interferem na vida dos outros. Atrapalham, incomodam os outros. Então nós temos também, se é que nós não temos nenhum bem terreno para desapegar, vamos desapegar das nossas manias, claro. Nossos gostos estranhos, nosso jeito, né, que eu sou assim mesmo, nada disso. Nós temos que nos desapegar disso também. Claro. Já que não tem nada para desapegar em termos de din-din, vamos desapegar dessas coisas aí que são muito importantes também. Não tem dúvida. E você vê como amplia, né? Que é lógico que ele está falando de desprendimento dos bens terrenos e tudo isso que você elencou faz parte, entendeu? Só não é pecuniário, mas faz parte da vida material, né? E ele então segue. Antes de tudo, sede submissos. Tende fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode vos tornar a dar. Resistir com bastante coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa vossas forças. É verdade. Quando a gente tem fé, por mais difícil que seja a prova, né, porque ninguém vai dizer que você está passando por certas situações e que elas não são difíceis, e que você tem que dizer que gosta. Não, não é nada disso. Não é isso que os espíritos esperam de nós. Eles sabem que aquilo que você está passando é difícil, mas subjaz em você uma fé tão forte, tão intensa, que você diz assim, não, isso tudo está bastante difícil, mas eu tenho fé que tudo isso vai passar e Deus vai me ajudar. Então, essa fé é isso que ele está dizendo. É justamente você ser submisso, porque você reconhece que se Deus está permitindo que você passe por aquilo, é porque você precisa passar e aquilo vai ser o melhor. Ou por prova ou por expiação, não importa, mas é o melhor. E você ainda, além de tudo, além de ser submisso, no sentido de aceitar a prova que está passando, você ainda tem fé e tem certeza que vai ultrapassar tudo isso. Nunca vos esqueçais de que Deus, quando vos aflige com uma prova, sempre coloca uma consolação ao lado da prova maior. Olha, além da fé no futuro, que nos dá uma coragem, uma força muito grande, né? E além de podendo ser uma prova, aquilo há de passar, e lógico, passa muito mais rápido do que a gente pode imaginar, ele ainda traz, Lacordaire ainda traz mais um acréscimo. Ele diz, não se esqueça que uma prova, por mais que ela te aflija, quando Deus permite, ele coloca sempre ao lado uma consolação para você. E é verdade.
Isso é verdade. Cada um de nós já pôde ter essa experiência com a situação que for. E pode lembrar que naquele momento mais difícil, né? É muito comum você ouvir uma pessoa fazer um relato, depois de muitos anos de ter passado por uma prova, dizer isso. Poxa, mas naquela época eu passei por uma situação muito difícil. Mas foi quando eu conheci um grande amigo, que esse grande amigo me deu boas orientações e me ajudou. Então, que a gente medite sobre isso, né? O nosso tempo está se esgotando, que a gente reflita sobre isso, aprenda o real significado do desprendimento dos bens terrenos e comece a trabalhar, como Lacordaire nos oferece aqui, de forma gradativa, ponto a ponto, essas situações de superação. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida alguma, Marta. Temos que nos desapegar dessas coisas materiais, assim como nos desapegar aqui do tempo, que já se esgotou. Ficamos aqui, mas com certeza continuaremos este assunto no próximo programa. Por hora, desejo muita paz a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.